O pior goleiro da seleção brasileira é sempre o próximo. Frase um pouco impactante, né? Mas calma que eu posso lhe explicar. Diferentemente de alguns vídeos que trazem entrevistas ou mesmo situações, curiosidades sobre futebol, dessa vez quero trazer um vídeo mais opinativo. Na verdade, vídeo de análise. Vamos falar sobre um goleiro que pra muita gente já saturou, que nem deve estar nem mesmo entre os convocados pra Copa América. Provavelmente vai ser o titular com algumas ressalvas ou não, mas a verdade é que realmente Alisson Becker é o braço de jacaré que todos dizem. Vamos lá. Antes de tudo, claro, peço para que você fique até o final do vídeo e que também não concorde comigo em tudo. Se você discordar de cada palavra, pode discordar, mas vamos tratar o assunto com respeito, tá? Eu respeito a tua opinião, tu respeita a minha. Então, vamos lá. Será realmente que o ciclo da seleção brasileira está tudo errado? Se está tudo errado, não sabemos, mas a verdade é que a maior contestação está na parte do gol. Não é de hoje que muitas pessoas criticam a beça o goleiro Alisson, e principalmente sua situação atual dentro do Screte Canarinho. Para muitas pessoas, o goleiro brasileiro tem na verdade um belíssimo de um empresário, e não faz nenhum sentido fazer parte da seleção. Até porque, segundo muitas pessoas, Alisson é um goleiro imã, mas não imã em pegar as bolas. Praticamente, torna-se na verdade o inverso. Toda vez que a bola vai, ele leva o gol. Chutou é gol. É isso que diz o torcedor brasileiro. Inclusive, não é nada impossível você ver os comentários das postagens com muitas pessoas zombando e dizendo o seguinte: jogadores adversários, eu tenho uma dica, basta que vocês chutem a gol que o Alisson vai deixar passar. Mas será realmente que todas as críticas em relação ao Alisson são realmente fundadas de muito argumento? Ou se, na verdade, essas críticas são exageradas? Vamos ao ponto. Primeiramente, é impossível não falar da seleção brasileira e o ciclo decepcionante que todos vivem. O Brasil há muito tempo não orgulha seus torcedores e os jogadores por si só, em sua essência, acabam sendo muito apedrejados. Para você ter uma noção, o Neymar, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, é um dos caras mais criticados. Isso porque o Neymar nunca fugiu em momentos chave. E se você parar para pensar, a Copa que ele esteve um pouco mais ausente foi a de 2018. Ainda assim, lutou até o final, fez um belo jogo contra a Bélgica e ainda assim não foi possível trazer a classificação. Em 2014 o cara jogou fino e em 22 nada mal. Inclusive foi dele o gol salvador contra a Croácia, que por si só sacramentou o que poderia ser uma grande vaga para semifinais, em que pegaríamos os hermanos e provavelmente a história seria outra. Um clássico Brasil vs Argentina animaria todos os torcedores e poderíamos, na força do torcedor, ter um final completamente oposto no Catar. Mas a verdade é que a história já aconteceu. A linha ofensiva do Brasil foi toda para frente, a defensiva também. Faltavam 4 minutos e o gol aconteceu. Petkovic chutou e daí surgiu o gol. Para muitas pessoas daí já veio uma falha do goleiro. Só que na verdade o chute desviado resvalou no zagueiro Marquinhos e enganou completamente o goleiro da seleção. Aliás, é esse o grande ponto. Houve falha do Alisson nisso? Bom, na verdade, de acordo com seu posicionamento, a bola resvalada de Marquinhos a partir do momento que Alisson deu o salto tirou completamente a possibilidade de reação maior, o que se tornou uma bola inevitavelmente para dentro do gol. Vamos um pouco mais longe, até hoje as pessoas fazem a comparação de que o gol da Copa de 2018 de Kevin De Bruyne foi uma bola defensável e que nomes do futebol brasileiro como o goleiro Cássio pegaria. Aliás, a verdade é que o próprio Thibaut Courtois, para muitas pessoas, pegaria aquela grande bola. Courtois teve um chute igual na Champions League, no gol de Kevin De Bruyne, e não conseguiu defender. Se você quiser mais ainda, vamos a fundo. Vez ou outra, várias bolas vieram na direção do Cássio e ele também não conseguiu pegar. Lembrando que o Cássio na época era o terceiro goleiro e muita gente dizia que ele merecia a titularidade. A verdade é que o chute do De Bruyne foi tão preciso e com uma força e velocidade tão grandes que o efeito que a bola deu foi praticamente irreversível. Impossível não falar também do gol contra do Fernandinho, que acabou sendo crucial. Se a cabeçada fosse na direção contrária ao Alisson, tudo bem, né? A bola seria afastada, mas foi na direção dele e tudo aconteceu. Um gol que selou a eliminação do Brasil juntamente com o do De Bruyne, e mesmo assim a seleção brasileira não conseguiu reverter. E lembra da máxima que eu falei? Lembra da máxima que eu falei que o futuro goleiro da seleção brasileira é sempre o pior? É exatamente isso. Podemos lembrar da carreira quase impecável de alguém que sofreu bastante na mão dos torcedores. E aí, obviamente, ao falar isso, muitas pessoas que estão vendo podem dizer: mas ele merecia todas as críticas. Bom, mas ele não foi criticado, ele foi apedrejado. Tô falando do Júlio César. Júlio César, desde que despontou no Brasil, foi impecável atuando pelo Flamengo. Logo recebeu propostas de fora e deixou o clube rubro-negro para tentar a sorte em outro
outros clubes, principalmente na Itália. Foi na Inter de Milão que Júlio César fez uma das maiores temporadas atuando como goleiro. O cara era simplesmente uma muralha. Em 2010, foi até eleito o melhor goleiro do mundo. Não ironicamente, era o melhor goleiro do mundo. Mas quando você lembra os comentários e lembra tudo o que foi dito em relação à sua Copa do Mundo em 2010, muita gente fala que ele falhou bizonhamente no jogo contra a Holanda e, consequentemente, não merecia a vaga para a Copa de 2014. Em 2014, então, aí que teremos mais coisas a falar. Ele tava no 7-1, levou 7 gols. E é óbvio que teve parcela de culpa nisso. Só que aí, você lembra como era o sistema defensivo naquela época? O Brasil tava tão perdido que poderia ter levado 10, 12, 13, 14, até 14 em homenagem ao ano da Copa. E só não foi mais porque os alemães tiraram o pé. Uma seleção completamente mal montada e desorganizada por Luiz Felipe Scolari. E um dos maiores vilões e culpados certamente foi Júlio César, que carregou esse calo e essa marca pro restante final de toda a sua carreira. E a verdade é que algumas pessoas defendem por clubismo, já que foi formado no Flamengo, e outras também criticam pelo mesmo oportunismo. A mesma coisa que acontece com o Vini Júnior se você parar pra pensar. O Vini, claro, é brasileiro, só que ao mesmo tempo foi revelado no Flamengo, então certamente algum rival pode ficar na espreita para criticar o suposto Neguebinha, já que a primeira falha de muitos repercute muito mais que a vitória dele. É exatamente isso que acontece e não há como fugir. Mas como exatamente convocar o goleiro Alisson e por que ele merece tanta oportunidade? A verdade é que muitas pessoas nem acabam acompanhando tanto o futebol e só assistem ele de 4 em 4 anos. Essa é a grande realidade. Muitas pessoas nem chegam a acompanhar a Premier League e nem mesmo é a função delas, o objetivo delas, assistir os campeonatos europeus. Só que geralmente para você falar de alguém ou para discutir se alguém realmente é bom de bola, é importante que você assista os jogos. Pelo menos esse é um pré-requisito básico que todo brasileiro deveria acompanhar. Mas a verdade é que muitos não assistem e seguem dando pitaco em relação ao que não acompanha. Há jogadores com curvas descendentes e há jogadores com curvas ascendentes. E a verdade é que o próprio Alisson não tá na curva descendente segundo seus próprios números. O cara passou por um momento de reformulação no Liverpool e foi ele que apurou as pontas em várias ocasiões. É óbvio que pro torcedor brasileiro não interessa o número de defesas que ele faz quando tá jogando, por exemplo, contra um time como Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal ou mesmo uma equipe como Aston Villa. As pessoas querem mesmo saber o que ele faz na seleção. Só que aí vem o ponto mais crucial e importante. Não é como se ele não tivesse feito. E eu posso lembrar pra você, Copa América 2019, o Brasil tava perdido contra o Paraguai. Era praticamente uma bola e tudo aconteceria. O jogo 0-0 muito ruim foi pros penais. E adivinha só quem salvou o Brasil naquela época? O próprio Alisson, que fez uma belíssima defesa nas cobranças de pênaltis e conseguiu salvar o Brasil de uma eliminação na própria casa novamente. Semifinal contra a Argentina. Alisson contra Lionel Messi, o mesmo Messi que havia aceitado uma cobrança de falta perfeita no Barcelona vs Liverpool, tempos antes. Dessa vez o Alisson levou a melhor. Ficou tão bem postado e bem colocado que nem chegou a dar sustos para a torcida brasileira. Ele estava exatamente na hora certa, no momento certo, e se fosse tão bracinho de jacaré, a bola passaria por ele sem que ele pudesse fazer nada. Isso é um retrato de um goleiro bem posicionado, e talvez por isso os milagres ou miraculos não pareçam tão miraculos ou milagres assim, porque o posicionamento dele acaba antecipando tudo. Mas calma, vamos em frente. Você pode falar que em 2019 o cara foi eleito o melhor do mundo, ganhou o troféu Yashin, estava no seu auge, desde então nunca mais conseguiu repetir. Pois vamos lá, vamos ao ano passado, Colômbia vs Brasil nas eliminatórias, que a seleção de Fernando Diniz achou um gol no começo, mas passou muito perrengue durante todos os momentos. Foi praticamente um bombardeio colombiano, só dava a Colômbia um certo tempo, o Brasil mal conseguia atacar, e toda a bola que vinha de perigo era extremamente perigosa. Alisson terminou com a maior nota SofaScore naquele dia e conseguiu ser o jogador brasileiro que mais se destacou no jogo ao lado do Rodrigo, e o próprio Luiz Dias, que acabou massacrando a seleção. Com mais de 25 chutes e 16 chutes em direção ao gol, nada pôde ser feito em relação a uma tragédia já anunciada de uma seleção atabalhoada gerida pelo Diniz. Mas adivinha só quem para algumas pessoas não merecia continuar e levou a culpa? Pois é, o próprio goleiro. Ah, mas é o ano passado. Ele não fez mais grandes atuações depois disso. Beleza. Então vamos lá. Vamos lembrar Brasil versus Estados Unidos, em que o cara levou um gol realmente que poderia ser muito defensável. Tava no canto dele. Convenhamos que era só ficar melhor posicionado e de fato podemos considerar uma falha que um goleiro de alto nível não pode dar. Mas vamos então ao segundo tempo. Muitos goleiros levariam aquele gol que o próprio Alisson levou, já que a situação estava tão perigosa que muitos goleiros nada poderiam fazer. Adivinha só o que aconteceu? Ele fez uma grande defesa. Por sinal, uma defesaça, quase que um milagre. Aliás, é a maior característica do próprio Alisson, fazer grandes defesas. Quem assiste o Liverpool e quem assistiu ele na Roma, ou mesmo no Internacional, sabe exatamente disso. No 1 contra 1, Alisson tem números maiores até do que Thibaut Courtois. E novamente não comparando os dois, até porque realmente em nível de decisão
decisão, o Courtois pra mim está acima, até porque Thibaut Courtois em decisão é simplesmente o melhor goleiro do mundo e não há comparação nesse quesito. Mas aí que vem outro ponto e é importante frisar. Apesar, claro, de muito perseguido, o Alisson não é alguém incontestável na seleção. Críticas são justas, principalmente construtivas, em relação ao seu futebol e ao seu nível, já que, convenhamos, tanto o Ederson quanto o Bento são ótimos goleiros e eu sempre falo aqui no canal que não é problema da seleção o gol. Os goleiros são muito bem repostos, a situação está muito favorável em relação a isso e não é criando crise no gol que o Brasil vai melhorar. Até porque é um dos setores que a seleção está mais bem abastecida. Se hoje, por exemplo, o Bento assumisse a titularidade na Copa América, já que Ederson está lesionado e Alisson é titular, já que o Bento vai liderar esse ciclo, no qual vem muita coisa por aí. E como ele é muito jovem, pode demonstrar ainda mais serviço e será ainda mais confiante, demonstrando toda a solidez nos ciclos futuros da seleção. Então você percebe que não é branco no preto, nem preto no branco. Nenhum jogador é Deus para não ser criticado e nenhum jogador é alguém intocável a ponto de nunca ser cobrado. Isso não existe e nunca vai existir, principalmente em se tratando de um esporte de alto nível que a cobrança é mais do que natural. E como somos exatamente passionais a ponto de fazermos essa comparação, é exatamente isso que temos em mente. Mas ainda assim, demonstrar um ódio injustificável a alguém que nunca realmente frangou na seleção brasileira chega a ser bizarro. Aliás, até mesmo a goleiros que hoje são incontestáveis, mas que só foram incontestáveis quando se aposentaram. Você quer um exemplo disso? Eu cito Rogério Ceni. Anos 90, amistoso da seleção brasileira, Barcelona versus Brasil. O Brasil ganhava por 2-0 até que Rogério Ceni protagonizou dois momentos que não eram costumeiros na sua carreira. Acabou falhando nos dois gols e isso fez com que ele perdesse nova chance de titularidade. Tudo bem que teve aquela polêmica do vestiário quando rasparam o cabelo dele e ele ficou extremamente incomodado, mostrando que ele era um cara mais sério e não gostava de brincadeira e isso gerou polêmica. Tudo bem, mas ainda assim ele ficou com a alcunha de frangueiro e nunca mais teve a mesma oportunidade na seleção que antes, mesmo quando em 2005 ele foi eleito o melhor goleiro do mundo e estando ali, um dos melhores goleiros do mundo, estando no top 10 da bola de ouro, o que não é brincadeira porque ele atuava pelo Brasil. Ainda assim, o Rogério Ceni nunca mais teve oportunidade e foi automaticamente taxado como frangueiro. E agora, muita gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, WhatsApp ou qualquer rede que você quiser, fala que se o Rogério fosse europeu, já teria inúmeras estátuas em homenagem a seu nome. Mas muitos deles que hoje falam isso, na época que Rogério Ceni jogava, criticavam e falavam que o Rogério não era isso tudo, que na verdade era só um goleiro que batia faltas e fazia gols. Então perceba que o brasileiro ama fazer saudosismo. O brasileiro é o ser que mais ama a nostalgia no mundo e o que mais gosta de reclamar. Nunca tá bom, nunca tá positivo. Se o mesmo Bento no jogo da seleção brasileira acabar levando gol de chute defensável, ele vai ser criticado até a última geração e muitas pessoas vão dizer que ele não tem nível, já que joga no Atlético Paranaense ou no Brasil, o que não é justificável porque o Bento pega muito. E quem assiste ele no Brasileirão sabe exatamente do que eu tô falando. A verdade é que mais parece que o brasileiro está sempre prestes a querer tacar a pedra em alguém, está só esperando o momento oportuno para que isso possa ser feito da melhor maneira, ou pelo menos de uma maneira que não deixe o adversário ter chance de respirar. É realmente difícil manter a calma muitas vezes ao ver o Brasil, que tanto deu orgulhos, ficar há 20 anos sem ganhar uma Copa. Chega a ser bizarro e acima de tudo dolorido. É claro que todos queriam que fosse um cenário diferente, mas a que custa, por exemplo, criticar um jogador que segue em curva ascendente? Afinal de contas, a seleção brasileira sempre é o ciclo de convocar os melhores. Então você não convoca o melhor, preferindo convocar um pior, só porque supostamente esse melhor não é o melhor na própria seleção? É um pouco estranho. O Dorival, por exemplo, deixaria de convocar o Vini Júnior porque ele tá na fase ruim, simplesmente porque na seleção não joga o mesmo do Real Madrid? É óbvio que não. Vini Júnior é Vini Júnior. Imagina só, você tirar de fora o principal jogador, melhor jogador do mundo e não convocá-lo supostamente porque ele nunca vai ter o mesmo nível na seleção. É bizarro. Muitas comparações são feitas em relação ao Alisson e ao Marquinhos, mas a temporada do Marquinhos no PSG é bem diferente da temporada do Alisson no Liverpool. Como eu falei, o Alisson segue numa curva crescente e o Marquinhos uma decrescente. O nível não tá o mesmo equiparado e a comparação chega a ser desproporcional. E não vou mentir, chega a ser um incômodo muito grande ver várias pessoas criticando o próprio goleiro Alisson e outros jogadores que são essencialmente bons simplesmente porque viram o jogo da seleção e acham que sabem de tudo. E detalhe que eu não sei de tudo, nem você sabe de tudo, nem ninguém sabe de tudo. É tudo uma questão de opinião. Só que algumas opiniões chegam a ser escabrosas e mesmo que cada um tenha o direito de falar, chega a ser bizarro escutar que muitos jogadores que estão lá são realmente fracos. Isso vai desde o Alisson até o Vini Júnior, até o Rodrigo, até Paquetá, Martinelli e vários jogadores que sempre são, de alguma maneira, servidos de bodes expiatórios para atuações decepcionantes da amarelinha.
amarelinha. As pessoas nunca pararam para pensar que, na verdade, o fato de um Vini Júnior, de um Rodrigo ou de outros jogadores não funcionarem é justamente por conta do esquema da seleção, por conta dos próprios treinadores que lá ocupam seus cargos. Será que isso não é um pouco estranho, não? Fato é que, mais uma vez, não é querendo colocar aqui a alcunha de que Alisson é alguém que merece ser canonizado, alguém que é perfeito, alguém que não falha ou alguém que é incontestável na seleção brasileira. É só para que a gente coloque a peso na consciência e veja exatamente se não dá mais para ele ou se não dá mais para qualquer goleiro. Talvez se a gente realmente focasse no maior problema da seleção, o Brasil estaria mais próximo de achar uma solução para tudo isso, e não querendo sempre achar os mesmos culpados de uma culpa que não necessariamente é dos mesmos. E é como eu falei no início, o pior goleiro da seleção brasileira é sempre o próximo. Mas e você? Concorda com o que eu falei ou discorda? Fica à vontade. Ele é frangueiro, mão de alface ou é um goleiro razoável? O que você acha? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!